Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e na videoaula de hoje nós vamos resolver exercícios, tá? Bora lá então? Primeiro exercício na tela. Quando se espreme um limão em água, as sementes ficam imersas na solução obtida, mas adicionando-se açúcar, o que aconteceu aqui? Adição de açúcar na água. Passam a flutuar na superfície. Isso ocorre por quê? Então, primeiramente, antes da gente ler as alternativas, vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Vamos imaginar aqui um recipiente, certo? Nesse recipiente tem só água. Tá? Sabemos que a densidade da água é igual a 1 grama por ml. Isso implica, em nosso pensamento, da seguinte forma, que 1 grama de água equivale a 1 ml de água. Ok até aí? Tá. Dito isso, o que está acontecendo? Colocou-se sementinhas aqui. Ó. As sementes foram parar no fundo do recipiente. Tá? Agora, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ó? Tá. Prestem bem atenção. Ó. Eu tenho água e agora eu vou adicionar aqui. Tá? Eu vou adicionar, imaginem que isso aqui seja um açucareiro, tá? Eu vou adicionar aqui açúcar, tá? Ó, açúcar, tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou adicionando açúcar em água e esse açúcar adicionado em água vai tornar a água uma solução, tá? De água mais açúcar. E isso vai acontecer o quê, pessoal? Lá eu tinha, ó, a massa somente da água. A massa era só da água, tá? Só que aqui eu tenho a massa da água mais, pessoal, a massa do açúcar. Tá? Bem, tá, e o que isso significa? Significa pensar da seguinte forma, ó, se eu tenho uma densidade aqui em cima, né, lembrando da forma da densidade, razão da massa volume, se eu tenho uma massa aqui que equivale a 1 grama, logo aqui embaixo, o que está acontecendo, pessoal? Ó, essa massa aqui que era só da água, quando eu coloco na fórmula, eu tenho a massa da água mais a massa do açúcar. Tá? E meu volume permaneceu constante, não variou. Então, o que isso implica, pessoal? Quando eu adiciono açúcar na água, a densidade da água aumenta, porque eu aumentei a massa aqui. Tá? E isso vai fazer com que, pessoal, ó, letra A, as sementes diminuem sua densidade? Não, né? Não tem sentido a semente diminuir a densidade. A semente que eu coloquei lá na água sem açúcar tem a mesma densidade quando eu coloco na água com açúcar. Não houve diferença na semente. Letra B, o açúcar aumenta a densidade da solução? E isso é o que está acontecendo, ó. O açúcar está realmente aumentando a densidade da solução. E esse aumento na densidade da solução vai fazer com que a densidade da água seja maior do que a densidade da semente. E isso vai fazer com que a semente fique flutuando nessa solução de água com açúcar, porque a densidade dessa solução ela é maior do que a densidade das sementes. Então, lembrando que sempre o mais denso vai ficar embaixo, tá? Mais denso vai ficar embaixo, mais denso, e o menos denso vai ficar em cima. Então, a explicação do porquê que a semente fica flutuando quando eu coloco açúcar na água é porque a densidade da solução aumenta. Tá? Vamos só analisar aqui a letra C. A solução não se altera? Altera. A partir do momento que eu coloco alguma coisa em água, as propriedades físicas da água se alteram. Tá? Pessoal, então isso a gente vai ver mais tarde lá em propriedades coligativas, né? Que altera o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Tá? Letra D. O açúcar reduz a densidade da água? Não, muito pelo contrário. O açúcar aumenta a densidade da água porque aumenta a massa. Massa e densidade são grandezas proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Tá? Mantendo, claro, o volume constante. E letra E,
A densidade das sementes aumenta? Não, a densidade da semente não aumenta nem diminui. Ela não sofre alteração nesse caso aqui. Certo? Então, gabarito do nosso exercício, letra B. Próxima questão. Denominam-se piconômetros pequenos balões volumétricos, precisamente aferidos em determinada temperatura, empregados para medir volumes de quantidades reduzidas de líquidos em laboratórios. Certo piconômetro, contendo 50 ml de óleo, certo balãozinho contém 50 ml de óleo, pesando 46 gramas. Nessas condições, calcule a densidade. Então, o exercício me pergunta a densidade, né, desse balão. Então, vamos lá, pessoal. Como que nós calculamos a densidade? Densidade é a razão da massa pelo volume. Logo, pessoal, a densidade vai ser igual a massa, que equivale a 46 gramas, dividido pelo volume, que equivale a 50 ml. Logo, 46 dividido por 50, calculando, se chega a 0,92 gramas por ml. Tá, mas Thiago, o exercício pede em gramas por centímetros cúbicos. Tudo bem. O que a gente sabe? Que gramas por ml é igual a gramas por centímetro cúbico. Como isso? Bom, fator de conversão. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Simples assim. Tá? Então, como gabarito da questão, 0,92 gramas por ml ou 0,92 gramas por centímetro cúbico. Certo? Exercício simples de aplicação da fórmula da densidade, né? Sabendo a razão, massa, volume, só prestar atenção na unidade que está pedindo, né? Se aqui está pedindo gramas por centímetro cúbico, a resposta tem que ser em gramas por centímetro cúbico, tá? Não pode ser em gramas por litro, certo? Próxima questão. Exercício 3. Para verificar se um objeto é de chumbo puro, um estudante realiza o seguinte experimento. Primeiro, determina sua massa. 175,90 gramas. Depois, imerge-o totalmente em 50 ml de água contida em uma proveta. Lê o volume da mistura de água e metal, que é igual a 65,5 ml. O exercício está aqui, já está me mostrando. Né? E aí ele pergunta isso aqui. Ó. Com os dados obtidos, calcula-se a densidade do metal, compara com o valor registrado numa tabela de propriedades específicas de substâncias e conclui que se trata de chumbo puro. Qual o valor calculado para a densidade em gramas por ml? Então vamos lá. De novo, aplicação de fórmula, tá? Só que aqui tem um porém. Durante a realização desse exercício a gente vai ver. Então olha lá, a massa, tá? Densidade é igual a massa sobre o volume. A massa eu tenho, ó. A massa é 175,9 gramas. Mas o volume é o que, pessoal? O volume vai ser o volume final medido após a colocação do chumbo na proveta, que é 65,5, menos o volume inicial, 50. Isso aqui implica que meu volume do chumbo é 15,5 ml. Então aqui eu tenho que dividir os 175, pessoal, por 15,5 ml. Então 175,9 dividido por 15,5, isso aqui vai dar aproximadamente 11,35 gramas por ml, tá? Bom, mas qual a massa qual a densidade do chumbo tabelado? Bom, a densidade do chumbo tabelado, chumbo tem símbolo Pb, ela é igual a 11, aproximadamente, tá? 11,4 gramas por ml.
Então essa é uma propriedade específica da matéria que tu tem como saber se naquele material tem somente aquela substância, ou seja, se ele está puro ou não. Tá? Então aqui o exercício prova que o chumbo, né, levando as devidas aproximações, o chumbo ele pode ser considerado chumbo puro, tá? Quando comparado com o valor tabelado, certo? Então, gabarito da questão, 11,35 gramas por ml, ok? Próxima questão, está lá na tela. 4. Massa e peso são grandezas diferentes, sendo que o peso pode ser calculado pela multiplicação da massa pela gravidade da Terra. Com isso, calcule o seu peso. Tá, pessoal? Como eu não sei o peso aí de todo mundo, né, eu vou pegar o meu peso como referência. Então, aqui, a minha massa é igual a 88 kg. Tá? Vou pegar a minha massa, eu, Thiago, tá? Tenho massa corporal 78 kg, ok? Então, quero calcular o peso, né? Considerando a gravidade da Terra como 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, como é que eu vou fazer? Tem que lembrar, pessoal, peso é o quê? É a massa multiplicada pela gravidade. Tá? Então, meu peso é a minha massa, 88 kg, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso, eu tenho 88 vezes 10, 880. Qual unidade que eu vou usar? O peso aqui, né? A minha massa não está em quilograma, a gravidade não é metros por segundo ao quadrado, e isso aqui, pessoal, equivale a quê? A 1 newton. Então, o peso, como é uma unidade de força, tem como o peso, né, é o equivalente a uma força, então tem como unidade newton. Então, aqui na Terra, o meu peso é 880 newton. Agora, no próximo exercício, vejamos. O próximo exercício pede. Agora, calcule seu peso na superfície lunar, considerando a gravidade da Lua, aproximadamente 1,62 metros por segundo ao quadrado. Então, novamente, vou pegar o meu peso, eu vou pegar o peso, né, que é calculado através da massa multiplicada pela gravidade. Lembrando, massa aqui, 88 kg. Minha massa não mudou, minha massa permanece 88 kg, independente se estiver aqui na Terra ou lá na Lua, a massa vai ser igual. Agora o que vai mudar é o peso. Ó. Vou pegar a minha massa e multiplicar pela gravidade da Lua. Qual é a gravidade da Lua aqui que o exercício forneceu? 1,68 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando isso, eu tenho que o meu peso na Lua é 142,56 newton. Claro, pessoal, esses cálculos aqui de peso aqui na Terra e lá na Lua são levados em consideração a minha massa corporal, tá? Cada um de vocês devem fazer para a sua massa corporal, tá certo? Então, por hoje era isso. Até a próxima. Tchau, tchau.